Bom dia, pessoal, como estão? Tudo bem? Olha só, ontem o preço, ele abre nas mínimas, ele fica aqui num caixotezinho, ele não fecha o gap. O que acontece quando o preço abre, mas ele demora muito para fechar o gap? Ele foi fechar o gap depois das 10h30. Normalmente os primeiros 20 minutos, se ele não fecha o gap, ele está mudando a tendência dele. Mesmo que ele feche o gap, ele dá uma sentida na venda, ó, e volta a subir, né? Então, esse é um dos motivos, né, que a gente sempre busca calcular a amplitude nos 10 primeiros candles do gráfico de 1 minuto. Porque nos 10 primeiros candles ele já me mostra qual é o primeiro candle do dia, a posição dele, a classificação dele e se ele já fechou o gap. Normalmente, se ele já fecha o gap, ele vai seguir a tendência do dia anterior, que era vendedora. Como ele demora, tá? Ele começa a criar toda uma estrutura aqui de acumulação. Se vocês olharem bem de perto, vocês vão observar que é como se ele estivesse criando uma cunha, tá? Aí ele rompe falsamente a cunha para baixo. É uma região que eu acabei não vendendo, porque ele fez só um sweep de liquidez, não perdeu o fundo, e aí ele vira comprador. Inclusive, eu estava operando com o aluno e eu falei, olha, a partir do resto do dia, eu vou trabalhar na compra. E fui presenteada com uma compra, deixei a compra acima do caixote de fechamento e ele buscou o alvo, que era 161.8 do primeiro pivô do dia. Se não me engano, ele pagou até 200%, tá? Aí eu viajei, estava na estrada e acabei pegando pelo celular essa operação. Mas foi muito boa, tá? Então, eu deixei já a configurada com o trailing stop e peguei e surfei esse movimento. Mas é isso que desgasta muitas vezes, porque quando o mercado abre, às vezes a gente não pode só seguir clicando, né? Precisa esperar configurar. E vocês vão ter outras ferramentas e outros recursos que vão sempre ajudar vocês a não entrar e não ficar clicando ao esmo, né? Então, quando ele configura a compra, duas coisas que ele precisava: fechar o gap e comprovar para nós que ia continuar com a estrutura compradora e ignorar, né, essa descida que foi um sub de liquidez e depois sim ganhar o caixote de fechamento. Então, assim, são bastante tempo, vários minutos aqui embaixo, né, trabalhando nessa acumulação para jogar o mercado para cima. E inclusive ele desloca a POC, tá? A POC acabou ficando aqui em cima, nessa região aqui, tá? O mercado morre, né, depois da correção, então ele faz acumulação, distribuição e volta para fazer a correção do dia, tá? E ele acaba formando a POC aqui nessa região que começou aqui às 4 horas da tarde, vai até o final do dia, ou seja, 2 horas trabalhando nesta região aqui, que já tinha dado uma andadinha de lado antes, é uma região de memória, e acaba formando a POC ali. Qual é a ideia para hoje? Ele repetir esse movimento. Ele pode repetir esse movimento pela posição dos Favorite Gaps. O que me chamou a atenção é que ele não ganhou a máxima de segunda, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, a máxima de segunda, tá? O que ele pode estar fazendo? Ele pode ter feito o teste dos 80 dela e ter falhado, e agora ele vai buscar o teste de mínimas novamente, tá? E também, o que ele pode fazer se ele trabalhar acima dos 50% do dia e ignorar essa região de vácuo aqui? Aí ele pode vir para o teste máxima para realizar o rompimento da região, tá? Mas ele também pode fazer o seguinte movimento. Ele está abrindo cada vez mais baixo aqui, porque ele está em débito de um gapzinho aqui, tá vendo? Então, hoje, o que ele pode fazer? Ele pode fazer o mesmo movimento de ontem. Ele abre aqui numa região um pouco mais abaixo, acumula, não configura a venda, demora para subir, e quando ele sobe após um sweep de liquidez, fazendo um fundo mais alto e nossa entrada sempre é por aqui, né? Só que, como a gente gosta de entradas confirmadas, a gente sempre vai fazer um trade com cautela,
Importante lembrar vocês disso, né? Espere ele armar, espere ele configurar para entrar. E procurem buscar alinhamento de alguns indicadores, isso também é essencial para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pelos Favor Gaps, a gente tem uma região de vácuo aqui e a gente tem zonas de trabalho interessantes, tá? Mas principalmente nessa região aqui, entre o vácuo e essa zona aqui, tá? Por isso que eu acredito que ele pode estar abrindo aqui nessa região mais abaixo. Também pode abrir acima e descer, que nem um rolo compressor, que seria o mais adequado até. Mas, se a gente for pegar entre abertura e fechamento, a tendência mudou para compra, que é diferente da tendência que estava de segunda-feira, que era vendedor, né? Porque é abertura e fechamento para baixo e aqui ele está para cima. Então, vamos ver o que ele vai fazer, né? Porque a região da abertura vai definir o movimento, tá? Então, ele era vendedor, ele queria mudar para comprador, ele demora para fechar o gap, ele abre fora do preço e depois vira direcional. E uma das coisas que a gente tinha previsto era isso. Se o mercado abrir em gap, cuidado com a entrada, né? Porque depois que ele configura e confirma, ele vira direcional, tá? Então, esse era o conselho que eu queria dar para vocês mais uma vez. Em relação ao estudo, aqui que tá, ó. O que ele faz? Ele abre em gap de baixo, o primeiro candle de comprador, e não mostrou para nós ser um candle de reversão. Tá? Quando ele fica mais claro ainda, tivesse um pavio maior, o candle 2 tivesse subido um pouco mais, aí a gente já estava preparado para uma reversão bem direta, né? Aí ele fica ali, faz um fundo, não deu entrada nos nossos indicadores para essa venda, porque o ADX não estava dando venda, e o nosso IFR estava comprador, né? Não estava dando a venda. Então, a gente não pegou essa venda. Aí, ele começou a andar de lado aqui em acumulação. A gente traça esse trend e marca aqui, ó. Ele fez 1, 2, ele fez 3 fundos de liquidez, tá? Quando ele faz isso, ele vem para um sweep, olha, ele faz dois candles bem grandes, vendedores, para pegar essa liquidez e essa, e forma o W. Aqui seria uma entrada boa para compra, tá? Quando ele fecha o gap, é aqui ó, que a gente percebe que ele fecha o gap e ele começa a fazer aqui nos vendedores com corpos mais compridos, né? E aí o ganhador que engolfa é o comprador. Segue subindo na trend, aqui a gente já calcula qual é a... Aqui ó, a gente calcula quanto que é essa projeção através do primeiro pivô do dia, confirmado, comprador. Então, ele estava comprador num ponto onde a venda estava forte, né? E aí, ele vai buscar lá o seu alvo de 161.2. Deixa eu diminuir o gráfico para vocês enxergarem o que ele pagou. Quase 200%, ó, tá? Então, minha saída foi no 161.8. Aí, ele terminou o dia comprador. Então, quando isso acontece, ó, o vendedor para comprador, é natural ter esse movimento, essas estruturas, tá? Então, observem isso. Se ele fosse querer ser vendedor, ele já teria abrido no preço, né? Ou já muito próximo, já fechado o gap. Outro ponto importante, o mercado, ele abriu em divergência, né? O IFR estava por um lado contrário, estava vendedor no fechamento, tá? E o nosso gráfico subindo, o IFR descendo. Então, as posições que os players montaram foi a posição ó, finalzinho do gráfico para baixo e ele para cima, tá vendo? Então, esses movimentos que a gente olha, tá? Esses movimentos aqui. Como aqui configurou a última pernada, tá? Outro ponto também importante, que eu falei para vocês, a gente marca aqui no IFR o caixote da abertura, tá? Essa região aqui, ó, tá? E aí chega uma hora que o mercado começa a dar as divergências e a gente começa a entrar e observar,
né? Ele estava o tempo todo que ele sai desse, que ele faz esse fundo, ele começa a trabalhar acima, né, próximo ao dia de ontem. E ele já estava aqui, ó, nessa pernada aqui, ele já estava comprador na FR. Por isso que eu não realizei nenhuma venda aqui nessa região, tá? Por causa do indicador, o IFR mostrando uma posição para nós que já estava aqui trabalhando nessa região pelo IFR, tá? E o mercado fazendo acumulação, né? Fazendo topos e fundos descendentes até estourar, faz o sweep de liquidez. E engraçado, como já falei para alguns alunos da mentoria, que o W ele também marca no IFR Ws e Ms verdadeiros, né? Então, quando a gente tem região de compras e vendas verdadeiras, a gente acaba observando isso. E também divergências, né? Que nem aqui, ó, antes de dar essa venda, não foi muito grande, mas já deu um tamanho considerado. A gente tem uma divergência, ó, divergência para compra, divergência para venda. Tá? Isso aqui eu marquei ontem à noite fazendo análise, depois que eu vi que deu certo a entrada. E depois aqui também mesmo movimento, tá? Deu divergência para venda, entrou essa venda, volta, testa, e aí desce mais um monte, né? Então, tudo começou, essa venda toda que fez aqui, depois fazer teste fez aqui, começou nessa divergência aqui, tá? E depois, na última do dia, a divergência para compra, olha aqui. O mercado seguiu descendo, mas o IFR já estava mostrando que entre esse topo e esse topo, olha a diferença, ó, entre esse topo e esse topo, tá? Então, essa leitura dos indicadores ela é essenciais para vocês, tá bom? Algumas considerações da IFR vocês têm que ter. Por quê? Porque ele sempre vai mostrar a mudança da direção. Lógico que quando ele pega um alvo, né, 161.8 ou 200%, que são os alvos, os dois, é sempre assim, ou 100%, 161.8 e 200. São os três alvos que a gente busca pelo primeiro pivô do dia, né? Então, quando o mercado já tem esses alvos pegos, ele inicia a correção do dia. Então, como é que a gente faz o cálculo da correção? É sempre o mesmo, tá? Então, pega o preço, a máxima do dia para a mínima do dia, e vamos buscar a região de 61.8. E observamos que ele não foi, tá? Então, ele está deixando aqui para nós esse teste aqui, tá? Outro ponto também que eu falei em relação ao dia anterior, né? Que o mercado fez um teste de máximas. Vamos olhar aqui como é que foi o teste. Ó, tá vendo? Em relação ao dia anterior, ele fez um teste de máximas. Então, o mercado aqui, mesma coisa, ele abre um gap de alta. Na segunda-feira foi atípico porque ele não conseguiu fechar o gap, ainda tá com essa dívida aqui embaixo. E observa que ele começou a querer trocar um pouco o movimento, né? Ou ele vai agora terminar de esgotar os contratos compradores e fazer a reversão, ou ele vai começar a andar de lado aqui, criando-se um topo nessa região aqui, tá? Porque uma hora ele foi comprador, depois foi vendedor, uma hora é vendedor, depois é comprador. Então, ele pode estar criando um topo aqui, uma região de lateralização também. Uma acumulação. Para talvez estourar para cima, não sei, a gente já chegou na região de 150 mil, quase 151, né? Que era uma região que a gente já estava esperando. Tem espaço para subir? Tem, mas no macro não. Olha, acho que a gente já pegou o topo da cadeia, não. Ó, ele não pegou o topo da xícara ainda. Lembrando que se ele seguir comprador e fechar essa xícara, existe a tendência dele buscar a região de 160 mil, tá? Pelo menos 155. Então, vamos observar os próximos movimentos. O que seria legal? Ele reproduzir toda essa pernada aqui para cá, ó, tá? Isso seria bem interessante. E no swing trade ia dar um movimento bem legal, ó, tá? Ele fazer a reprodução desse fractal comprador. Isso seria legal, tá? Aí pega os alvos que a gente tá marcando. Inclusive alvos além, né? Mas para isso ele tem que chegar nessa região de 100%, ó, ele tem que ganhar essa região de 100%. Isso é importante, tá? Então, a gente tem sempre essa pernada de referência para ele ganhar ela,
é importante, e o fractal de referência, que é a última amplitude, do mesmo tamanho, né, do movimento que ele está fazendo. Então, se ele for seguir o fractal comprador, ele precisa seguir subindo ainda, tá? Como eu falei, pode encontrar aqui uma região pequena de acumulação e depois subir direto, tá? Vamos acompanhando aí e fazendo o nosso trabalho dia a dia, porque a gente não tá position, a gente tá numa região que a gente faz o day trade diariamente. Então, muita cautela, porque é uma região que tá, ó, muito próxima à região de topo, né? Muito próxima à região de fechamento, então é normal ele acumular um pouco, andar de lado e fazer esses movimentos mais aleatórios até confirmar. No day trade, o melhor horário é a partir das 10h30 para a gente fazer as operações, tá? Entre 10h30 e meio-dia são os melhores horários. Depois das 2 horas da tarde, o mercado já está indo ali para sua tendência de conclusão de alvo, se é que já não foi, né? Se o mercado está mais curto, antes das 11 ele já paga os seus alvos, depois fica só lateral. Então, existe um momento ali de operar, a melhor janela operacional. E em dias de notícia, isso muda. Então, você sempre tem que olhar calendário econômico. Notícias, calendário econômico. Por quê? Porque lá vocês vão saber as horas que vocês vão ter notícias mais fortes. Hoje, quarta-feira, dia 29. Se não me engano, vai ter alguma coisa do FONC hoje. Eu tinha visto ontem aqui, ó. Às 3 horas da tarde, decisão sobre a taxa de juros, tá? Bom, uma notícia dessas 3 horas da tarde mostra que o mercado pode ter uma pequena volatilidade na abertura, ficar andando de lados, aguardando essa notícia, tá? Então, como eu falei, se ele não abrir no preço e não continuar com a tendência compradora, ele pode fazer o que ele fez ontem, o mesmo movimento. Criar uma região de acumulação, aí depois ele forma uma estrutura, fecha o gap, mostra se ele vai ser comprador ou vendedor nesse fechamento, aí depois ele anda. Então, assim, a primeira volatilidade pode ser boa da abertura e depois da notícia, às 3 horas da tarde. Lembrando que no mês passado fez uma baita de um movimento no dólar, tá? Essa notícia. Então, quem tá operando o dólar hoje, muito cuidado, tá? E o dólar, vamos lá, como é que ficou o nosso dolinha? Ontem eu praticamente não olhei para ele porque ele estava querendo, ó, ele estava fazendo uma estrutura compradora, mesma coisa que o índice, acumulou depois uma região ali, trocou totalmente a sua estrutura, né? Então, assim, ó, ele era comprador no dia anterior e ele abre no preço e deu uma baita compra da abertura, então ele fez essa volatilidade. Depois essa linha aqui calculou o alvo, né? Ó, essa linha aqui calculou o alvo e ele pagou esse alvo a 1h pouco da tarde, mas ele trocou totalmente a estrutura, né? Comprador para vendedor. Fez um topo duplo aqui com praticamente o dia anterior e aí pagou seu fractal ali dos 33 pontos, que era o que a gente estava aguardando. 33 e 27. E aí ele paga os 27. Porque o fractal 33 que pagou o dia anterior, ele paga 27 no próximo dia. Então agora tem que aguardar, tá? Porque ele pode fazer um fractal. Ele tem a opção de fazer um fractal maior ou menor. Então eu não sei se ele vai para 44 primeiro ou se ele já vai para 24, 23, vai seguir na proporção aqui, tá? Mas o dólar trocou totalmente a sua estrutura, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para quem... Ó, ele abre em gap, abre aqui em cima, não fecha o gap, demora para fechar. Mesma coisa, demora mais de 20 minutos, fica fazendo os pavis muito pequenos, aos pequenos, com muito pavio. Tanto para compra quanto para venda, olha bem como é que ele faz, ó, olha. E depois ele não perde a mínima, né? Ele demora, ó, só vai perder ali das 10h30, quando o índice também resolve andar, tá? Que cria a estrutura. Aí aqui ele tem uma estrutura vendedora criada, também é uma estrutura, ó, não é uma estrutura muito fácil, né, de você enxergar,
tá? Porque o primeiro pivôzão do dia é vendedor. E ele era posição de compra, né? Acima, né, do fechamento. Então, isso que a galera se confunde muito, tá? Por isso que eu não comprei essa região ontem, por causa também da distorção, né, do IFR trabalhando na região abaixo do fechamento, né? Então, ele faz isso aqui, não ganha o topo no IFR, ó, esse movimento, não, primeiro pico de abertura e o preço trabalhando abaixo desse pico, ó, o tempo todo, ó, mostrando para mim tendência vendedora e o preço subindo, né? Subindo e fazendo pivôs. Aí quando ele fecha o pivô, opa, venda. Aí, então a partir disso se pega essa venda aqui que deu o resto da descida. O melhor sempre é esperar ele voltar, né, no pivô de rompimento. Ó, aí aqui deu, a partir das 11h30, eu peguei um pouquinho aqui do dólar, tá? Fiz uns scalpzinhos vendedor ali, porque eu estava correndo quanto tempo para chegar no Rio Grande do Sul em 6 horas. Aliás, Santa Catarina, eu estava no Rio Grande do Sul. Bom, vamos lá. Dólar então trocou para venda, tá? A mesma coisa, ele pode dar um movimento de lateralização até a saída da notícia. Então, isso é importante para vocês observar. O dólar tem um resto aqui, ó, de dívidas para cima, mas ele estava nesse fractal vendedor, né? Então, a gente tinha deixado ele ali para cima. Ele tinha um ponto de decisão para ir para o fractal vendedor. Eu acredito que aqui ele tem um teste de mínimas para fazer e esse caixote aqui acaba sendo alguma região de dívidas e de alvos, tá? Ele tem também um order block vendedor aqui dentro desse caixote e aqui nessa linha amarela tem um alvo. Lembrando que ele pode buscar o fractal de 44. Aqui embaixo a gente tem um P0 de 44, que foi uma distribuição, né? Que o mercado estava ali buscando os 44 pontos, ó. Exatamente isso, tá? Se ele descer, andar de lado, acumular e descer, ele vai buscar os 44 pontos na notícia e é o teste de mínima da macro, tá? É uma possibilidade. Para ele seguir vendedor, ele tem que abrir aqui nessa região abaixo de 50% do dia e seguir descendo, tá? Então, marque ali a região de 50%, observa a estrutura, observa onde ele está abrindo para que ele siga nesse movimento, tá? O que ele pode fazer também? Manipular. Ele pode abrir aqui na região de 61,8 e ficar andando de lado. Aí, no perto da notícia, ele vai desabar aqui seus 44 pontos, mais ou menos, que é o que a gente está buscando para ele voltar para o ponto de distribuição, tá? Então, era isso. O dólar pode ter uma tendência vendedora no dia de hoje, o índice seguir comprador no dia de hoje, tá? Mas é um movimento bem atípico, inclusive, como eu falei, ainda tem um resquício de gap aqui embaixo, a gente tem alguma região aqui para buscar, mas ele ficando acima do 618 da macro, mostra que está indo buscar outras regiões. E aqui ele já tinha feito teste na região de 80%, eu acabei tirando para não confundir, tá? Então, olhe sempre assim, o gráfico diário, posição que o mercado está abrindo, né? Assim, importantíssimo vocês olhar para isso também. Aonde estou, né? Ó, tá trocando totalmente o movimento agora para subida, que ele fez um diamante, né? Última entrada no diamante era a vendedora, tá com uma saída compradora. Tá buscando esses alvos aqui para cima, tá? Isso que estamos olhando diário, tá, pessoal? Ó, tá? Então, ele tem que ganhar a região do dia anterior para subir. O que seria o ideal do índice, realmente, voltando nele? Ele precisa ganhar essa região de 50% do dia anterior. Alarma ela e a abertura tem que ser para cima para buscar essa região aqui de teste, que é a máxima daquela pernada que iniciou a venda. Então, esse é o primeiro alvo do diário, pessoal.
152 mil alguma coisa. Pode abrir aqui em cima e voar? Pode também. Ele tem bastante espaço para fazer um dia de bastante movimento hoje, de bastante volatilidade aí quando entrar a notícia ou até mesmo na abertura. Lembrando que o pessoal ingessa um pouco o mercado até a hora da notícia ser divulgada. Então, volatilidade de abertura, para quem sabe fazer busca de ajuste, VWAP do dia anterior, e depois anda de lado e depois pega o alvo aí maior, tá? E o dólar no diário, onde ele está neste fundo? Você tem bastante informação aqui de estudos. Olha lá, mesma coisa, tá? O dólar tem espaço para cair mais, ó, tá? Tem espaço até a mínima da macro, como eu havia falado. E no diário ele já rompeu os dias anteriores todos, ó. Então tá vindo uma sequência de baixa. Importante lembrar que aqui, ó, temos bastante fundos aqui. Então ele tá buscando essa região aqui, tá? O ideal é que ele ganhasse essa linha aqui, ó. Essa região aqui, que é uma região importante, foi o último impulso, e depois essa aqui, que é a última de baixo desse cara aqui, né? Que são os vendedores, os limites dos pivôs vendedores do diário anterior a este que vos falo agora, esse momento que estamos, tá bom? Então era isso. Aqui nós tínhamos esse ponto de decisão que a gente mostrou o vendedor, e agora ele pode vir aqui, ó, mínima da macro no P0, tá? Pode dar um candle enorme, tipo esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui pode se reproduzir aqui hoje com uma notícia, tá bom? Era isso. Vamos aguardar os próximos movimentos. Até mais, pessoal. Bons trades. Boa semana.